tema discipulado, nós já temos trabalhado aqui na igreja com o discipulado, né? É um assunto claro, ao mesmo tempo polêmico, porque quando se fala discipulado hoje, ele é carregado, esse tema, como se você falasse assim, ó, entenda o que eu vou falar. Eu vou fazer amor com a minha esposa. O que você pode entender com isso? Vou fazer amor. A palavra amor está sendo usado na intimidade do casal. É ou não é? Ter uma relação sexual. É isso. Por quê? A palavra amor, ela está carregadíssima de conceito. Não é? Então você não sabe muito bem o que a gente está dizendo com discipulado, porque a palavra discipulado está carregada de conceitos bons e ruins, ideias. Tem aqui mesmo, quem sabe, eu não vou pedir para levantar a mão, mas qual é a tua experiência com discipulado? Alguns podem até falar assim, puxa, não é muito legal, é uma coisa meio estranha que eu tive nessa experiência discipulada. E outros, é maravilhoso, no discipulado acontece isso, eu cresci muito na minha vida, e estou crescendo, estou podendo ajudar outros. Está entendendo o que eu quero dizer com isso? O discipulado então é carregado de conceitos e experiências, porque é muito amplo o conceito. Então é importantíssimo nós definirmos o que é a natureza do discipulado e qual é o modo operante do discipulado, qual é a prática no discipulado que nós vamos estar seguindo, vivenciando, não é? Quantas experiências negativas no discipulado, por conta de ser uma relação bem mais próxima, de abertura de coração, de poder ajudar um ao outro mais de perto, aí, por estar tendo essa relação mais próxima, íntima, e compartilhar a intimidade, e às vezes até coisas muito sérias, acaba vazando essa conversa, essa informação para outras pessoas que não seja só aqui, nós dois. Isso é terrível, não é? Isso desgasta o conceito discipulado, porque aí um fala, ó, eu não me abro com ninguém, porque eu não confio em ninguém, porque a quem confiei. Primeiro a nossa geração, às vezes familiar, ou também de relacionamentos sociais anteriores, foi negativa. Quando você chega e se converte aí no discipulado, você tem a possibilidade de abrir o coração. Nossa cultura humana brasileira é de se abrir? Não, só com Deus. Então isso é a cultura nossa, porque está impregnada de decepções. Que eu vou falar da minha vida, vira fofoca. Então, realmente, esse conceito de relacionamento mais próximo, íntimo, de ajuda, é muito delicado. A proposta do discipulado não foi minha. Em 2008, eu tive uma grata experiência de conhecer esse movimento, que é um movimento mundial, de discipulado, células com discipulado para o crescimento de uma igreja. Em 2008. Em 2009 nós já começamos a implantar nossa igreja local. E a minha experiência de discipulado foi muito positiva. Eu me converti em 1980, e quando, logo da minha conversão, na semana seguinte, Moisés, um amigo da igreja mais maduro, me convidou: Pedro, você gostaria de estudar a Bíblia comigo? E aí eu fui, junto com mais uns 8 jovens. Semanalmente, às terças-feiras à noite, a gente se encontrava para esse estudo bíblico. E individualmente, ele dava atenção para mim, para tirar dúvidas mais particulares, para penetrar em situações mais delicadas, para resolver algumas questões. Eu podia abrir mais meu coração a ele. Era uma coisa mais individual. Aí quando em 2008 tive contato com esse movimento, Deus falou comigo, mas eu ouvi a voz de Deus nítida no meu espírito, como eu ouvi sobre essa área aqui. Quando eu passei nessa avenida, Deus me falou assim, eu estava de carro passando aqui, eu olhei para esse terreno,
Deus falou comigo, esse terreno vai ser da minha igreja. Eu não tive dúvida. Eu falei, meu Deus. E aí foi acontecendo as coisas. Fui no aniversário, falei para o senhor que estava no aniversário, que era pai da Tânia, de uma amiga minha até hoje. E esse seu Alcir falou, ué, é esse terreno, eu conheço o dono dele. Aí me levou lá em Jandira para conversar, a gente tinha um tostão no bolso. Quando eu estava nesse encontro sobre discipulado e célula, Deus falou comigo da mesma forma. É como se fosse uma voz audível, mas eu sei que não é. Mas é muito nítida dentro do nosso espírito, nosso coração. Eu quero que a minha igreja siga nessa direção e junto com esses homens. Eu ouvi isso de Deus. A minha igreja. Então o que eu vou entender? A igreja que eu estou pastoreando. Então naquela noite eu defini claramente, e testificou no meu coração, Deus falou, eu não tinha dúvida que eu deveria andar e seguir junto desse modelo de trabalho de igreja, células com discipulado. E aí resgatou tanto o que eu recebi logo no início da minha conversão, que foi discipulado. Então fechou todo um conceito, né? uma experiência positiva que eu tive. Falei, meu Deus, que coisa tremenda. Aí eu acabei, fui me preparar mais, estudar, comecei a ser discipulado por Paulinho, pastor da igreja Clã, lá em Jandira. Depois esse pastor, eu fui passado para um outro, que é o pastor Samuel, de Carapicuíba. E aí, do pastor Samuel, me transferido para ser discipulado pelo apóstolo Ricardo, lá perto de Socorro, Lago de Socorro, da IAC, Igreja Apostólica da Conquista. E a bispa Débora discipula a Cláudia. Então essa cobertura, essa orientação, essa mentoria, intercessão sobre minha vida, liberação de bênçãos, apoio, eu estou debaixo dessa cobertura hoje. Então eu passei pelo discipulado com Paulinho, depois pastor Samuel, que hoje ainda continuamos, essa semana mesmo nos encontramos, só que já não é uma coisa do discipulado, mas já criou um vínculo de amizade, mas a gente compartilha, divide, e a cobertura hoje espiritual e direcionamento é com o apóstolo Ricardo. Por que eu estou falando isso? Para a igreja entender que nós não caímos de paraquedas, foi uma orientação, um direcionamento de Deus, né? E não tem como eu negar isso, porque é uma experiência real, que em outras situações, como aconteceu com a Cláudia, Deus me orientou a quem eu deveria casar, com quem? Com a Cláudia. Eu creio que com cada um Deus trabalha de uma forma, mas comigo é assim, com muita clareza, porque eu sou cabeça dura, talvez, então Deus tem que ser muito claro para mim. Então com a Claudinha foi, olha, deu o nome dela para mim. Eu estava jejuando numa noite que Deus falou através do pregador lá no seminário que eu estava fazendo o curso, estava no final do curso. E naquela noite Deus me chamou a atenção que eu tinha que orar pela minha esposa. Eu não estava nem aí com namorada, né? Eu já estava até... E aí naquela noite eu falei, puxa, eu estou errando, eu vou fazer jejum e orar à noite. No primeiro jejum, eu falei, Senhor, eu estou orando por a minha esposa, prepara uma mulher. Aí Deus falou, a Cláudia. Eu ouvi a voz também, essa mesma voz, Cláudia. Aí eu fiquei assustado, que Cláudia? Porque tinha duas, uma bem chata, na mocidade, e uma que era a Claudinha, que eu não tinha muita amizade, não gostava. E nem gostava da Claudinha, que é a minha esposa hoje. E por que eu estou contando isso? Para os irmãos, eu dou um testemunho da minha vida, como Deus fala comigo. Isso é um particular, que eu não tenho dúvida, às vezes, que eu precisei muito clareza para saber a decisão que eu tinha que tomar, Deus falou comigo assim. Então eu entendo a voz de Deus nesse sentido, claramente. Não é sempre que Deus fala assim comigo, né? E nem precisa falar sempre assim com a gente, porque a palavra de Deus é bem rica em direcionamentos, né? Mas em alguns momentos históricos da minha vida, então como esse momento histórico de colocar a igreja numa direção que estava no coração de Deus para mim, que é essa igreja local, como nós estamos vivendo hoje, com células, grupos pequenos,
E o discipulado, que é o cuidado a um, que é fortalecimento individual, para que ninguém fique solto como membros soltos, mas todos vinculados numa grande rede, né, segundo as juntas e medulas, como Efésios fala. Então eu entendo que a célula e o discipulado é a capilaridade desse corpo aqui. É onde Deus está nos abençoando. A cobertura de autoridade que vem do Senhor Jesus ao anjo da igreja, que Apocalipse chama o pastor do anjo da igreja, e do anjo da igreja para todos os membros da igreja, as lideranças, quem ajuda a cuidar das ovelhas, né? Então, dentro desse esquema, dessa ministerial, Deus, que é o Senhor Deus em Cristo Jesus, é o cabeça da igreja. Ele chama alguns pastores, e desses pastores locais, e esses pastores locais, eles equipam alguns líderes, discipulam esses líderes, transferem vida, autoridade, e esses cuidam do rebanho. Vocês lembram de Êxodo 18? Êxodo 18 é o conselho de Jetro a Moisés. Conselho de Jetro a Moisés. Grava isso aí. Onde Jetro chegou lá, onde o Moisés e a sua filha, né, filha de Jetro, a Midian, estavam julgando o povo. Moisés julgando o povo, e todo aquele povo enorme para o Moisés ouvir cada um deles. E Jetro falou para ele: escuta, o que você está fazendo? Você vai acabar com você e com esse povo. Divide esse povo todo em líderes de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000. E esses líderes cuidam do povo, aconselham o povo, ajudam o povo, julgam o povo. E você pega os casos mais importantes, mais fortes, mais complicados, e aí você ajuda eles a resolverem. Então é um princípio de administração e de cuidado bíblico, lá no Antigo Testamento, que Jesus ele continua no Novo Testamento, chamando 12 discípulos, né? E ele treina esses 12 discípulos para transformar o mundo. Ele transfere a vida dele para os discípulos, e os discípulos ajudam a cuidar do rebanho. Quem está entendendo aqui? Eu contei essa historinha tudo para a gente chegar dar uma introdução de que discipulado é um projeto de Deus desde a antiga aliança. Discípulos não é coisa nova. Jesus ele pegou esse conceito e trouxe para o Novo Testamento, porque no Antigo Testamento é interessante que no Antigo Testamento já tinha muito esse conceito claro. No 2 Reis 4:38, se você quiser anotar, discípulos, eles eram chamados filhos dos profetas, e fazem um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Olha, já tinha caldinho lá naquela época, nesse frio. Vai ter um caldo hoje? Oh, glória! Faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Em 1 Crônicas 25:8 já fala: o pequeno como o grande, assim o mestre como o discípulo. Já tinha discipulado naquela época. Em Isaías 8:16, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Em Isaías 54, o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. Que eu ouça como discípulo. Isaías 54. E em Atos dos Apóstolos, ou melhor, Mateus 28:19, ide fazer discípulos. Jesus em Mateus, evangelhos todos, ele chama discípulos. Ele elege discípulos e começa a andar no discipulado.
E em Atos 11, 26, e tendo achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja. E instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Atos 11, 26. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Mas o que nós estamos fazendo hoje aqui? Os cristãos, nós estamos querendo chamar de discípulos. Entende o que eu vou falar agora? Palavra cristão, palavra crente, está super desgastada. Chamou crente, parece que é sinônimo de gente enrolada, ignorante. Falar cristão é sinônimo do quê? De espírita, de católico, de evangélico e de afins. E cada um com uma ideia. Diz alguma coisa, cristão? Tem cristão safado, cristão adúltero, cristão ladrão. Muitos cristãos que estão presos lá, inclusive o Eduardo Cunha, teu irmão, que dizia ser membro responsável na igreja quadrangular, que não tem culpa nenhuma, a denominação, mas ele se dizia Eduardo Cunha, cristão. Então o que você quer com esse nome cristão? Você quer provocar alguma coisa muito bonita ou não? Deveria. Mas o que nós estamos fazendo? Questão de falar assim, ó, eu não sou crente não, eu sou cristão. Mas até cristão está complicado. Então a gente está falando assim, eu sou discípulo. Porque discípulo parece que está mais perto ainda de... Discípulo de quem? A discípulo de Jesus. E parece que nós estamos vivendo um tempo muito complicado, inclusive com essa questão, né? Porque discipulado também está ficando distorcido, desgastado. É por isso que nós resolvemos ter uma conversa aqui. Eu quero que você preste muita atenção, tá? Não se distraia, preste atenção aonde a gente quer chegar aqui. Em Antioquia, os discípulos, porque discípulos tinham, você viu comigo, no Antigo Testamento, discípulos dos rabis, dos rabinos, discípulos dos profetas. E Jesus, então, ele pegou o mesmo termo, discípulos, e os discípulos andavam com ele. Paulo ensinou os discípulos em Antioquia, e eles ficaram tão parecidos com Jesus, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. E o que significa cristãos? Você já ouviu várias vezes isso. O que significa cristão? Definição de cristão. Cristão é pequenininho, pequenos cristos. De tão semelhante que eram, e o que faziam, é muito semelhante a Jesus, o que ele fazia. Então nós não deveríamos ter vergonha de ser chamados cristãos, né? O discipulado hoje é um movimento, preste atenção, para mim, é um movimento de resgate dentro do cristianismo. Esse discipulado que nós temos feito aqui na igreja é um resgate, é verdadeiramente buscarmos transformação, novo nascimento e vida cristã, vida parecida de Jesus. Praticar aquilo que Jesus praticou, viver os princípios que ele ensinou. Então, discipulado é um resgate do cristianismo bíblico, santo, cheio do Espírito Santo, paixão por almas, caráter de Cristo. É um movimento, não é uma brincadeira, e é um movimento bíblico. O mais legal é isso, é bíblico, é bem claro na Bíblia os direcionamentos sobre discipulado. É um resgate desse termo hoje para a nossa igreja. E eu creio que é um movimento, tenho visto isso, um movimento mundial, né? Por que tem tanto desegrejados hoje no mundo?
no Brasil, mais de 40 milhões de ex-cristãos, que outrora eram frequentadores, membros, e hoje estão fora das igrejas locais. Desilusão, caiu em pecado, ninguém soube cuidar, pecou, era excluído das igrejas, expulso, não eram tratados, curados, entenderam? O legalismo dentro das igrejas locais, as leis, as regras, de usos e costumes que não tinha nada a ver com vida, lideranças duras. Então tudo isso foi causando uma evasão de cristãos, ao ponto de ter, na estatística do IBGE, 40 milhões de cristãos, de ex-cristãos, que estão fora das igrejas locais, desigrejados. Eu não erro se eu falar para você que você pode ser o próximo. Que em nome de Jesus, eu creio que não. Mas pode ser se você se desiludir, se esfriar, se for machucado por alguém aqui na igreja. Sim ou não? Você conhece algum amigo que está fora da igreja porque foi machucado dentro de uma igreja? Por uma liderança, por uma frustração, decepção. Então não é impossível, quer dizer. Eu creio que com você é improvável, porque você está numa igreja local que cuida disso. Mas não é impossível. Você pode ser mais uma pessoa que está esquentando os bancos da igreja, mas não acredita naquilo. Não se envolve. E para se esfriar é muito fácil. Sim ou não? Então veja que o discipulado da nossa igreja local, e eu creio que por isso Deus me deu essa orientação, é um resgate para que a nossa igreja local, e junto com outras igrejas sérias, a gente trabalhe muito para trazer de volta um verdadeiro cristianismo, ao ponto de sermos chamados cristãos de verdade. Esses são de verdade cristãos. Sabe? Esses são, essa pessoa, essa mulher, essa jovem, esse jovem, eles verdadeiramente são cristãos, porque vivem o que pregam. Amém, queridos? Então vamos lá. Nós estávamos falando ontem sobre essa questão. Está funcionando hoje aí o Data Show? As imagens vão sair? Bom, tá. Então, eu quero só parar em algumas lâminas. Eu frisei ontem que nós estamos fazendo uma diferenciação, porque quando a gente plantou o projeto, nós implantamos e estamos vivendo até hoje, e agora nós temos feito uma avaliação já, agora não, digo com a equipe de liderança já faz um tempo, e estamos fazendo como que um upgrade, estamos fazendo uma versão mais atualizada, aperfeiçoando o trabalho discipulado na igreja local. E uma das coisas é o ponto 1 aí, o discipulado é eterno no princípio, mas os sujeitos do discipulado podem variar se necessário. Então, não significa que para sempre você vai andar sempre com o mesmo discipulador, com o mesmo discípulo. Então nós não pertencemos um ao outro. Nós temos que ter o princípio de fidelidade, de honra, de respeito, de obediência. Mas isso com as pessoas que nós andamos pode variar. Eu mesmo já tive 3 discipuladores. Hoje é o 3º. Mas amém, aprendi com todos eles. Agora eu entendi o princípio, que eu estar debaixo desse princípio do discipulado da obediência, e sendo exemplo para outros aqui na liderança, e esse sendo exemplo para os outros membros da igreja. E o mesmo princípio e bênção vai passando para todos, e todos ficam debaixo de um cuidado, de uma rede de cuidado. É essa a grande sacada, essa grande visão. Então, entenda que se você mudar de discipulador,
Ou se alguém pegar o teu discípulo, olha, posso ministrar, aliás, colocar esse discípulo sobre a liderança de outro, ou sobre o discipulado de outra pessoa, tudo bem? Você não vai ficar de bico. E vice-versa. Por quê? Porque você vai continuar debaixo de um discipulado. Ninguém vai fazer isso agredindo ninguém, ninguém vai fazer. Mas se necessário substituir, amém. Por força de uma circunstância, de uma afinidade. Às vezes o discipulado não está rolando de uma forma. Gente, amém. Não deu certo comigo, aí não está tendo uma afinidade, não está tendo agenda certa. Então, amém, ó. Em paz. Sem achar que ela está errado se fizer isso. Não vamos ter essa conotação mais, amém? Que nós zelávamos muito para permanecer sempre. E aí a gente cria uma situação muito constrangedora, que não é legal. Não é? É lógico que o extremo é banalizar. Você fica com um discipulador de mês em mês. Não é isso também. Né? É criar vínculo, é criar confiança, é poder ter uma amizade e assim um ajudar o outro. Ponto 2. O discipulado é mais rico e proveitoso quando feito individual e também em grupo. Eu quero provocar muito discipulado em grupo. E enquanto alguém está sem discipulado, por conta não tem tantas pessoas para ajudar, então você que está discipulando 2 pessoas, faz o discipulado em grupo, chama mais aqueles que não estão, traz para perto de você e começa a discipular ele também, em grupo. E ajuda esporadicamente, quando a pessoa precisa, aconselhando, orando, marca um tempo para ministrar. Então, nós vamos poder fazer isso, trazer pessoas que estão sem discipulado e reunir eles com você, e aí ministra uma palavra, depois compartilha pedidos de oração, cada um fala um pouco, e aí cobre uns aos outros de intercessão, abre o espaço. Olha, se precisar, você pode contar com esse vínculo aqui, ó. Isso é importante, fechar um vínculo. Porque nós passamos muitas lutas aqui, não tendo tantas pessoas para discipular aqueles recém-convertidos que estavam chegando. Então essa questão do grupo ajuda demais. E essa é uma experiência que não está tão presente no MDA, mas está muito presente em outra igreja muito forte, muito grande, que tem a mesma visão, não é? Que é a Videira. E essa igreja Videira, o pastor Aloysio, que é o presidente dessa denominação, ele valoriza demais o discipulado em grupo. Ele prioriza o grupo, né? Que é muito rico, como Jesus fez mais discipulado em grupo do que individual, ele fala. Entendeu? Porque ele andava muito com os discípulos em grupo. E aí, na medida da necessidade, na medida que a pessoa está precisando, você sempre vai estar verificando, está tudo bem? E a pessoa, não está muito não. Vamos conversar então? Ou então, estou precisando de um conselho numa área, preciso tomar uma decisão. Me ajuda em oração? O que você acha disso? E aí o discipulado rola na individualidade. Eu estou precisando confessar uma tentação. Se eu não abrir para você, é perigoso eu cair. Tem uma mulher me cantando lá no serviço direto. E olha, passou o celular para mim, o WhatsApp, e eu estou tentado. Puxa, vem aqui, vamos conversar aí, ó. Ministra, ora, faz algumas intervenções, liga mais vezes para a pessoa. Tá joia? Tá se livrando? Tô, graças a Deus. É o que eu faço com algumas pessoas. Entendeu? Olha, eu pisei na bola, não sei como faço, porque a minha vida espiritual está amarrada, porque eu não consigo me desligar do pecado da pornografia, ou o pecado da maledicência. Eu tenho um vício de falar mal, palavrão. Eu estou com uma prova lá na minha casa com meu filho, eu estou me irritando demais, ficando na carne. Enfim, N situações da vida cotidiana que você tem um parceiro, uma parceira para interceder junto e ajudar. Quem está entendendo? O complexo relacionamento familiar, relacionamento marido e mulher, tudo isso é discipulado. Mas quando a gente tem
liberdade. Aí você fala, eu não preciso ter uma vida tranquila, então alguém precisa de você, porque você está bem tranquilo e forte, ajuda alguém. Deixa de ser egoísta. Não existe cristão isolado, individual. Eu estou bem, vou para o céu, eu tenho uma família muito estável, meu casamento é maravilhoso. Tudo bem, se for assim, então eu não vou fazer com ninguém, porque eu estou bem. Mas você está bem? Mas tem multidão que não está bem. Foi isso que provocou Jesus chorar perante uma multidão. Ele viu a multidão e ele se compadeceu delas, porque era como um monte de ovelhas sem pastor. E por isso ele fala, ó, rogai ao Senhor da seara para que levante obreiros, envie obreiros. Então se você está muito bem, graças a Deus, parabéns. Então é mais um motivo de você discipular alguém, se ajudar alguém. E discipulado é caminhar junto, é paternidade, é dividir, é dar o ombro, é mostrar a importância, mostrar o valor do indivíduo, da pessoa. Amém ou não? Amém. Então é isso, discipulado é mais rico em grupo, junto, aliás, ele fica muito mais rico quando é feito individual e também em grupo. Explorem, vamos explorar mais. De repente você faz um de grupo, uma vez por mês, entendeu? Reúne o pessoal uma vez por mês de grupo. E depois, individualmente, procura saber como está, chama alguém para poder partilhar junto. Reúne para fazer um almoço, um café, compartilha. Em outras palavras, busque ter bastante comunhão no grupo. O discipulado é o foco central de todo o trabalho de uma igreja em célula. Nós temos célula não por ter célula, porque a ordem é fazer discípulos. Nós temos célula porque ajuda a fazer discípulo. Se na tua célula não está tendo discipulado, está perdendo o sentido da célula. Quem entendeu isso? Porque o foco é fazer discípulos. O cuidado de Jesus é no individual. Nessa tua célula está cheia, mas é como estão as pessoas da tua célula. Amém ou não? Como estão aquelas pessoas? São discípulos? Bom, nós falamos também sobre a questão de não idolatrar o discipulado e nem o discipulador, a discipuladora. Põe aquele coração onde está Cristo depois do discipulado, Cristo em nós. A igreja mundial invisível, igreja local, célula, discipulado e olha o coraçãozinho no centro aí. Quem? Cristo em nós, Cristo em mim. Não é o discipulador o meu Deus. Quem é o meu Deus? É o Espírito Santo. Então o discipulado deve centralizar em Cristo. Olha, o que Jesus está falando com você? Olha o que a palavra de Deus está falando. Não é meu conselho só, mas é o que a palavra, é o que o Senhor Jesus. Então dependa do Senhor, busque o Senhor. O bom discipulador, e o bom discipulado vai provocar as pessoas a confiar no Senhor. E aí, vamos quebrar aquela coisa de que o casal está com problema, é o discipulador que tem que resolver. O casal não se conversa, fica usando o discipulador, a discipuladora para fazer tabelinha. Problema com os filhos, é o discipulador que é responsável, os discípulos, e não os pais, eu. Tem pessoas que querem dar recado e falar para o discipulador e discipuladora para falar com tal pessoa, fazendo o discipulador de menino ou menina de recado. Então isso não amadurece ninguém. Não é esse o foco. É que o discipulado deve centralizar Cristo. Quem é o principal discipulador da tua vida? É o Espírito Santo. Eu vou dar mais uma oportunidade, vamos falar todos juntos. Quem é o principal discipulador das nossas vidas? O Espírito Santo, que foi enviado por Deus e nos habita.
Ele é. Não tem esse negócio de, não vejo a hora de ver meu discipulador, minha discipuladora, eu caí porque você me abandonou. Vá tomar vergonha na sua cara, cristão. Tal pessoa caiu porque você não... Calma, eita, isso aí é idolatria, é transferência de culpa, é qualquer coisa. Mas, gente, você ficou desesperado, dobra o joelho e ora. Isso é uma prática que você e eu, como discipuladores, nós temos que ter, todos os discipulados. O pessoal chegou para a gente já fazer o discipulado. Além de compartilhar da palavra, né, os estudos da série da apostila, que é estudos bíblicos. Tem um tempo de compartilhar da vida, como foi, como está. E depois oração. Mas sabe uma pergunta que a gente tem que fazer? Você gastou tempo com Deus em oração? Você leu a palavra? Você buscou o Senhor na palavra? Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa vem um monte de problema, ela só quer despejar problema. Me ajuda, resolve, eu estou assim, eu estou assado. Aí você para e fala assim, e você orou sobre isso, você gastou quanto tempo em oração diante de Deus? Eu não consigo orar. Está aí o problema. Aí quem que vai resolver? O Espírito Santo chamado Pedro. O Espírito Santo chamado discipulador, discipuladora. Não resolve nunca. Vai morrer sem resolver o problema. Porque nunca eu vou substituir, nunca o discipulado vai substituir o Espírito Santo que habita no Filho dele. Nós somos só facilitadores, somos instrumentos, e isso é fundamental, porque Jesus teve um discipulador tremendo que foi José. Ensinou toda a lei, caminhou com ele. Ele discipulou, como eu já te falei, os 12, e também no Antigo Testamento tinha discipulado. Então é bíblico, é uma ferramenta bíblica. Não estão fazendo discipulado porque é moda. É um resgate bíblico. Agora ele não substitui a tua consulta ao seu Deus. Se você fizer isso, você vai ser um fracasso. O teu discipulador nunca vai te ajudar. E você também nunca vai ser bênção na vida de outros. Porque você está dependendo de um homem. E maldito o homem que confia em outro homem e faz dele o seu braço forte. Eu gostei dessa imagem aqui, ó. Eu gostei, achei muito interessante. Cristo em nós, isto é, não substitua o teu compromisso e responsabilidade pessoal diante de Deus por conta do problema com o teu discipulador, discipuladora. Isso é insubstituível. Teu Deus não tem culpa nenhuma. Bom, então agora nós vamos pular, vamos começar realmente entendimentos vitais para um bom discipulado. A lâmina 19. A lâmina 19. Então, como fruto de uma reflexão, de toda uma experiência que a gente está tendo como igreja, presta atenção nessas coisas. Às vezes o nosso discipulado foi muito frustrante por causa desses pontos aqui. Nós não discernimos, não entendemos muito bem esses pontos aí. Primeiro, para você ter um discipulado muito frutífero, um bom discipulado, é importante você entender a natureza e o nível de consagração de cada pessoa. 1 Coríntios 2, 14 até 3, 7. Lá fala sobre o cristão, o homem natural. O homem natural é aquele que não teve conversão ainda, não nasceu de novo. Fala sobre o homem carnal, que é um cristão que nasceu de novo, mas está andando na carne. E a carne, em Gálatas capítulo 5, vai falar qual que são as obras da carne, versículo 19 em diante. Depois fala sobre os frutos do Espírito, no versículo 20, 21. Então o homem carnal é o cristão que nasceu de novo, mas ele não cresceu, ele ficou criança em Cristo, está dando trabalho.
é infantil. O cristão carnal lá, que Paulo fala em 1 Coríntios, é aquele que, ele diz assim, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. É aquele que se vangloria porque o líder dele é mais famoso. É aquele que faz assim, eu sou discípulo do Fernando, eu sou do Reinaldo, eu sou do pastor Pedro, eu sou da Miriam, eu sou do Vanderlei, da Cristina, e vai lá, eu sou do... Estou entendendo não? Cristão carnal, criancinha, divisões, brigas, ciúmes. Leia depois esse texto aí. Cristão carnal. Então, no discipulado você tem que discernir isso. E tem o cristão espiritual. Você precisa discernir isso. O cristão espiritual é o que está já andando no espírito. É obediente, está ouvindo a voz de Deus, quer praticar, quer ajudar. Ele é frutífero. Ele se submete àquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia fala isso, mas eu não consigo, não dá. Esse não é o espiritual. O espiritual vai se submeter e vai praticar. Amém ou não? Por que precisa discernir isso no discipulado? Porque de repente você quer fazer de um homem natural discípulo. É possível fazer de um homem natural, de uma mulher natural, de um jovem natural ainda, discípulo de Jesus? Dá para fazer discipulado com um homem natural? Só essa parte aqui que falou, e vocês atrás? Você acha que dá para fazer discipulado com uma pessoa natural ainda? Não, porque não nasceu de novo, não conhece as coisas de Deus, não vai entender nada, porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito, diz a palavra. E é possível fazer discipulado, chamar uma pessoa carnal para ser um bom discípulo? É ou não? O que você acha? Uma pessoa carnal, ela está levando a sua cruz? Ela está seguindo Jesus? Não, ela está sob efeito da carne. É um homem sensual, é uma mulher sensual. Ela vai pelos 5 sentidos, não pelo Espírito. O homem carnal quer ser feliz. A mulher carnal, o jovem carnal quer ser feliz segundo o mundo. Eu quero ter prazer. O Deus do homem carnal, sabe quem é? Mais o ventre. É carnal. Ele quer satisfazer os seus desejos, quer a sua realização. O homem carnal, ele está levando a cruz? Dá para você exigir discipulado de uma pessoa carnal? É outro que não dá. Só quem consegue e deseja discipulado? O homem, a mulher e o jovem espiritual. Isso caiu uma ficha em mim. Enquanto o Espírito Santo e a pessoa não entrar num acordinho assim, ai Deus, eu quero me consagrar, eu quero andar contigo. Essa pessoa nunca vai conseguir fazer um discipulado. Ela vai te dar um fora, vai despistar, vai sair pela direita, pela esquerda, vai faltar. Ela está na carne. O natural, nem digo, é para evangelizar o homem natural, para que ele nasça. Por isso, é importante para ter um bom discipulado, saber discernir isso nas pessoas. Dentro desse ajuntamento da igreja, no domingo à noite, aqui é muito improvável. É mais provável que aqui estejam pessoas espirituais. Mas no domingo à noite é aberto ao público. Então no culto à noite, nas reuniões gerais, vem multidão. O que Jesus chama de multidão. Vem pessoas interessadas por uma cura, por um problema da família, uma perturbação, não está dormindo à noite, ou quer melhorar a vida financeira. Entendeu não? Tem vários interesses. Vem atrás do pão, como a multidão foi atrás de milagre do pão, de cura. Ficar sabendo que ele curava. Então os interesses são diversos no meio da multidão. Mas no meio dessa multidão que Jesus foi e fez discípulos. Quem? Aqueles que se despertaram. Ele passou assim: vem e segue-me.
Toma a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, toma a sua cruz. E aqueles que, aí eu quero. Ficaram fascinados por Jesus e andaram com Jesus, viajaram com Jesus e se submeteram a Jesus. Tomaram a sua cruz e seguiram. Então você vai precisar descobrir quem são esses homens e mulheres e jovens no meio da tua congregação, no meio da tua célula, e esses você vai discipular. Os outros, só acompanhar, só pastorear. Porque não dá para fazer discipulado com homem carnal e nem natural. Segundo, entender o estágio de desenvolvimento que se encontra cada pessoa na tua célula, na tua igreja, segundo o texto de 1 João 2,14. Você anotou? 1 João 2,14 fala sobre os estágios de desenvolvimento cristão. Filhinhos é criança em Cristo, mas é filhinhos. Fala sobre jovens, são pessoas um pouco mais crescidas. Você espera mais de um jovem em Cristo do que de uma criança. E fala sobre pais, que é o estágio de um cristão maduro, que quer produzir filhos. Pais, que tem capacidade, virilidade, ele não é estéril, ele é fértil. O cristão fértil é uma mulher ou um homem cristão fértil, produtivo, que é capaz de cuidar de alguém. Pai já tem maturidade para o quê? Cuidar. Então eu e você, nós erramos muito por pegar filhinhos e exigir que eles sejam pais. Uma criança não vai ser um bom discípulo no nível que você quer. E criança, jovem e adulto, pai, não importa a idade cronológica. Vamos supor, a pessoa se converte hoje, o que ele é? Ele tem 50 anos, mas se converteu no último culto. Ele é o quê? Um bebê, uma criança. Mas converteu mesmo? Então é uma criança. Antes de converter é natural. Mas se converter é uma criança. Agora essa pode ser uma criança que vai continuar crescendo, obediência, ou uma criança carnal. Mas o estágio de desenvolvimento dela ainda, de maturidade cristã, é criança. Então você não vai poder exigir um discipulado dessa criança como exige de uma pessoa madura. E muitas vezes nós não estamos indo bem no discipulado porque você pega uma criancinha e exige coisas de adulto ou de jovem. Amém? Então perceba o grau de maturidade das pessoas que estão do teu lado. Então entender o estágio de desenvolvimento é muito importante, para nós não nos frustrarmos também. Exigir algo de um cristão que ele não tem para dar ainda. Você entende que é semelhante em termos de maturidade também humana? Você pega uma criança de 7 anos, pedir para ela cuidar e ser responsável de algumas coisas, produzir algumas coisas, fazer determinadas coisas, não dá. Tem que ser na medida dela. A mesma coisa você pegar um cristão novo e requerer dele um nível de responsabilidade, de compromisso, que ele faça algumas coisas, ele não vai conseguir. A cabeça dele está em outra. E aí você acaba condenando essa pessoa, porque não é um bom discípulo, não. Você exigiu dele alguma coisa que não tem para dar ainda. Terceiro, é importantíssimo esse entendimento. Entender o dom, ou o tipo de dom e ministério que cada um possui. Pois nada forçado funciona bem. No contexto de discipulado, muitas vezes a gente está pedindo para os nossos discípulos, todos eles, se transformarem em quê? O que você espera que seus discípulos na célula se transformem lá na frente? Vai te ajudar cuidando como? Mas sendo o quê? E líderes de célula.
Mas e se a pessoa não tem uma vocação para ser líder de célula? Se ela não tem um dom para liderar numa célula, não gostaria, não tem esse talento, não tem essa pegada, o que você vai fazer com isso? Vai forçar? Então você precisa, eu e você precisamos entender que cada um tem um dom, um chamado, uma vocação, um desejo. E é exatamente onde muitos de nós pecamos no passado. A gente queria que todos fossem, mas na verdade nem todos desejam e têm essa vocação. O ministério pastoral, o ministério de líder de célula tem muito a ver com o pastoral. Um homem, uma mulher, um jovem, um cristão que tem um dom pastoral, ele vai muito bem na liderança de uma célula. Mas quando não tem esse dom pastoral, não vai bem. Não tem paciência. Não sabe lidar. Vamos supor, se a pessoa é evangelista, ela não vai pastorear bem a célula, organizar bem a célula. Ela vai querer ganhar almas para Jesus. Chamar pessoas para ir a célula. Mas ela não vai saber fazer uma reunião legalzinha, direcionar, liderar as pessoas, distribuir tarefas. É mais difícil, por causa dos dons, os talentos. Então, a liderança de célula, você vai precisar descobrir se esse teu discípulo tem essa vocação, esse desejo, porque vai ser exigido dele depois fazer algumas coisas que ele não tem. E consequentemente, se não estiver ligado ao dom e talento dele, não vai para frente, não vai bem. Mas volto a dizer, antes nós falamos assim, todos os membros da célula podem ser líderes. Em parte é a realidade. Podem se desejarem, se tiverem vontade, se tiverem esse prazer, se tiverem uma vocação ligada a isso. Não é o caso de discipulado. Discipulado você pode fazer e deve fazer porque é uma ordem de Jesus. Do jeito que você souber. Já vi pessoas analfabetas que discipulam, não sabem ler. Mas fazem um discipulado, acompanham vidas, ajudam as pessoas a crescerem sem saber ler. Então não é a capacidade cognitiva, habilidade intelectual que vai fazer uma pessoa ser um bom discipulador, discipuladora. Lá na viagem que nós fizemos em Santarém, foi muito peculiar uma experiência que a gente teve lá, o supervisor falou para nós, nos apresentou um sujeito que era pescador. Acabou com o pescador, não tinha leitura, né? E ele discipulava um dentista lá da cidade, recém-convertido, dentista, né? E aí se deram bem e tudo, e o dentista sendo discipulado pelo pescador, iletrado. Mas o que o dentista queria e estava recebendo é que era um homem de fé, tinha conhecimento bíblico, dava os conselhos bíblicos, então ele estava crescendo, era criancinha em Cristo e o pescador era maduro. Está entendendo a diferença no nível intelectual e a diferença com o nível espiritual de conhecimento, propriedade, sabedoria bíblica? Não é? Eu tinha um membro lá na igreja em Alpinópolis, onde eu trabalhei há muitos anos atrás, em Minas. Era uma senhorinha que não sabia ler, mas a mulher tinha tantos textos bíblicos gravados. Eu falei, como que você faz isso, minha irmã? Uma senhorinha, de idade. Ela falou, atenção, desde criança eu sou crente. Mas não aprendeu a ler, não foi alfabetizada. Olha que judiação. Mas ela decorava muito, ouvia muito. E ela, consequentemente, sabia falar muito da Bíblia. Dava conselhos e ensinava. Então, voltando ao que nós estamos falando aqui, a questão dos dons e ministérios é muito importante, porque senão você vai forçar alguém a fazer uma coisa que ela não tem o dom. E aí não vai virar, não vai ficar feliz. Muitos líderes de célula depois não conseguem manter a liderança de célula, porque foram induzidos a ser líderes de células, porque eles queriam crescer no ministério, e parece que só para crescer no ministério tem que ser líder de célula. Não. Então hoje a gente está entendendo que não pode ser líder de célula se você não tiver um desejo, uma vocação.
Não pode ser forçado, ir no embalo, né? Pela necessidade. Vamos assim, realmente cuidar com isso. E você vai descobrir os seus dons, os ministérios, o líder de célula deve descobrir os dons, os ministérios e conduzir essas pessoas para os ministérios adequados aos seus dons. De repente a pessoa, ela tem um dom para trabalhos manuais, outro para dança, outro para ensino, outro para evangelismo, então, para canto, para instrumento, não é? Então ele não vai ser um líder de célula, mas vai estar mexendo em outras áreas do ministério. Dom para projetos sociais. Quem está entendendo? É por aí. É por aí que nós temos que caminhar. Nem todos são vocacionados para coordenar uma célula. Entender as fases e etapas legítimas da vida de todo cristão espiritual, que todo cristão espiritual pode passar. É importante também isso. Deixa eu dar um exemplo para você saber o que eu quero dizer com isso. Quando o jovem está na adolescência e é espiritual, ele está aqui na igreja 24 horas. Está na tarde com Jesus, está vindo aqui fazer trabalho voluntário, está fazendo discipulado. Eu lembro do André e dos discípulos do André. Eles viviam colados e fazendo muitas coisas juntos. É ou não é, André? E um tempo abundante, né? Porque sobrava, né? No começo desse mover discipulado. Agora, eu fui vendo e acompanhando, isso acontece com todos nós. Foi passando a fase, a idade, e eles que eram secundaristas, começaram a balhar para o vestibular. Depois faculdade. Junto com isso, conheceram a namorada, romance real. E aí começa o tempo a apertar. Trabalhou, começou a trabalhar. Mais um dado, fator. O homem espiritual, eu estou falando de jovem espiritual. Eu estou falando de um jovem espiritual, não está carnal, é um homem espiritual. Mas aí foi aglomerando atividades, responsabilidades na vida dessa pessoa. Olha a fase dele, ó. Criança, adolescente, depois faculdade, namoro, trabalho. Cadê o tempo dessa pessoa para fazer as coisas? E aí eu, discipulador, que eu tenho mais tempo e o meu discípulo não tem, eu falo assim, puxa, como está carnal o meu discípulo? Eu fiz um julgamento e muito maldoso. Aliás, julgamento é pecado. Eu teria que reinterpretar agora a fase da vida dessa pessoa. E caminhar com ela. Manter um vínculo mais forte ainda. Usar outros meios. Para que fique uma comunicação aberta, espontânea. E ligadinho em termos de vivência, presença. Porque mudou a fase. Depois também, a tendência é passar para outra fase. Vai casar, vai deixar de fazer a faculdade, depois só trabalhando, depois entra a fase de casado, solteiro, sem filhos, depois com filhos. Então, dimensões, as estações da vida de uma pessoa, da vida de um casal, todos nós passamos por isso. Agora, se você não entender isso, você não consegue fazer um discipulado efetivo. Ou você vai fazer... Você vai lembrar do André, dos discípulos dele, vai assim, André, eu quero que você continue no mesmo pique que estava naquela época. Eu falei, é impossível. E aí eu vou me frustrar, ele vai se frustrar, os discípulos vão se frustrar, e todo mundo se frustra. Aí a gente fala assim, esse negócio de discipulado não dá, não funciona. Só funciona numa fase da vida. Mas é um tremendo engano. Eu não acredito que Jesus quis dizer isso. Como Jesus discipulava os seus discípulos? Será que ele tinha que marcar exatamente uma hora? Olha, tal hora você vem aqui. Pedro, você é João. Não, era andando, é vivendo. Presença na vida deles. É claro que se a gente hoje no século XX não pôr em agenda um tempo para isso, nós não vamos se encontrar nunca. Então é o equilíbrio. Mas realmente
é fundamental você saber discernir o tempo da vida das pessoas, as fases da vida, e poder compreender e ajudar. Amém? E por conta disso, muitas vezes nós ferimos alguns irmãos, ou julgamos outros. Não é? Discernir junto ao irmão se não está sobrecarregando e pesando sua vida a ponto de não dar prioridade ao reino. Isso é importante. Você trabalha no discipulado isso. Querido, querida, como está a tua vida? O que você pode enxugar? O que você pode tirar? O que você pode reduzir? Para você continuar dando prioridade para o reino. A pessoa está super ocupada. André, você está dando testemunho lá no teu serviço? Você está sendo um agente de transformação lá? É isso que eu vou incentivar ele. Eles e os discípulos, a gente não está conseguindo ter um tempo tão rigoroso como a gente tinha, mas cara, como você está? Chega um pouco mais cedo na igreja, vamos compartilhar, vamos orar junto, antes da célula, e vai encaixando na dinâmica do momento. Mas o discipulado é aquela presença, é você saber que pode contar, ter um vínculo, é você saber de quem eu sou filho. Eu tenho um pai, eu tenho uma companhia, eu tenho alguém vinculado comigo. Amém? Isso é muito importante. Vamos lá, próximo ponto. A nova prática. Eu quero trabalhar isso agora, sobre a questão da nova prática. Como nós vamos fazer daqui em diante? Qual é o direcionamento sobre o discipulado? Ontem a irmã Arlinda lembrou do Companheiros do Caminho. Nós vamos mudar realmente até os termos para evitar a gente errar ou errar menos. Nós vamos fazer o seguinte, fazer uma separação entre discipulado mesmo e só acompanhamento básico para todo cristão. Todo cristão, toda pessoa que se converte, ela precisa, com base em Mateus 28:19, ser feita discípulo. Não nasce discípulos, fazer discípulos. Então, converteu, nós vamos fazer o primeiro contato 24 horas, como já estamos fazendo. Início do acompanhamento inicial a todo novo convertido e membro transferido de outras igrejas, utilizando nossas apostilas. Tem o discipulado 1, 2. Você vai fazer aquelas apostilas com a pessoa, mas não durando milenar tempo. Faz as apostilas para dar uma base bíblica, ensinar aquilo que Jesus mandou. Agora, ao terminar a série de estudos e a consolidação desses membros, eles serão questionados se desejam continuar ou não os encontros. Antes a gente dá a continuidade, vamos discipulado desde o começo até o fim. Mas aí nós não estávamos considerando a questão da carnalidade, nós estávamos considerando a fase da vida da pessoa, porque o discipulado exige um pouco mais de disciplina, né? Então você vai perguntar e saber se a pessoa quer continuar ou não os encontros. Passa para a próxima lâmina, na 22 agora. Tem que deixar claro que é apenas para os que desejam servir em qualquer área do ministério da igreja, incluindo liderança de célula. Então, nós não vamos passar como que necessário continuar discipulado, ou fazer o discipulado mesmo, para aqueles que não têm um chamado, não querem, eles querem ser um membro da igreja, vir no domingo aqui, ouvir a palavra, se alimentar, vai trabalhar, vem no domingo de manhã para estudar a Bíblia. Ele quer ter uma vida normal aí, não tem um despertamento para servir, não quer ser um discípulo, não está comprometido em carregar a cruz e ajudar na obra. Então, você vai deixar claro para a pessoa,
terminou o nosso série de estudo bíblico aqui. Amém? Você está consolidado, você aprendeu, está nivelado. Agora você continua o trilho de crescimento da igreja. Deixe claro o trilho de crescimento da igreja para o membro seguir na escola da vida, visando o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Fala sobre veredas. Se não fez encontro com Deus, vai fazer encontro com Deus. Vai fazer os seminários que a gente ensina. Vai fazer o trabalho evangelístico. Vai na célula ajudar. Só que ele não quer ser treinado para ser líder. Então, quem não quer, não quer. Quem entendeu? Depois eu vou abrir para a questão, a gente vai tirar as dúvidas. Agora, o discipulado vai manter o mesmo nome. O acompanhamento inicial com as pessoas que estão chegando é acompanhamento inicial, companheiros do caminho. O discipulado é para quem você percebe que realmente quer ter um compromisso maior e quer servir. Quer ser um líder de célula, quer estar no ministério de música, quer estar no ministério evangelístico, na liderança, quer estar à frente. Ele almeja crescer no ministério. Então, é indicado, precisa manter o discipulado. Por quê? Para poder ter feedback, prestação de conta, para ter cuidado. Afinal de contas, vai ser um dos líderes. Então, esses vai continuar o discipulado. Mas como? No modelo de paternidade. Sem engessar. Mais flexível. Sem peso. O vínculo de amor e necessidade e seriedade espiritual estabelecido entre o discipulador e discípulos irá determinar o ritmo, frequência e formato do discipulado. A Bíblia manda aos líderes pastorais o seguinte: ela manda conhecer o estado das suas ovelhas. Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. E como você percebe que na liderança de célula e o discipulado é para cuidar das ovelhas, então o pastor responsável, os líderes responsáveis, precisam saber do estado das ovelhas. Por isso que é necessário um vínculo de discipulado, de prestação de contas, de saber como o nosso rebanho está. Quem está entendendo isso? Isso é espiritual, é prestação de conta, porque Deus manda os líderes espirituais saber o estado da ovelha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Ana Clara está lá. Eu sou pastor de um rebanho, vai de 400 pessoas aqui. É possível saber como está o estado da Ana Clara? E depois do Felipe, do João, do Carlos, da Cláudia, da Márcia. Procura saber o estado, como está o estado dessas ovelhas. Como que o pastor líder vai saber o estado das ovelhas, vai prestar conta diante de Deus? Através do quê? Através desse princípio de Jetro. Líderes de 100, líderes de 10, líderes de 50, 100 de 1000. E o discipulado. Essa é a chave. Para uma igreja responsável. Para uma igreja como você e eu, que queremos apresentar diante de Deus a noiva madura, pura. Amém ou não? Não uma prostituta. Como se chama igreja, muitas igrejas nos dias de hoje. Muitos crentes prostitutos, cristãos, como já falamos, ladrões, sem vergonhas, interesseiros. Como nós vamos ter uma noiva melhor se não houver cuidado com as ovelhas? O discipulado é chave para isso. Não é impossível sabermos o estado das ovelhas para o pastor, líder, se não tiver
esse cuidado de pessoas responsáveis e cheias do Espírito Santo e maduras como vocês. Pais, jovens e pais espirituais, porque criança não consegue cuidar. Mas se for jovem já dá para cuidar. E pais cuidam de jovens e jovens ajudam a cuidar das crianças. Só criança que não sabe cuidar ainda. Não é assim na tua casa? O pai e a mãe que não sabe educar vai deixar as crianças eternamente irresponsáveis. Depois tem os monstros de homens e mulheres que não fazem nada em casa. E chuta a mãe e chuta o pai. Mas se você for responsável, você vai educar seus filhos para ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar dos mais novos. E assim você cria uma rede de cuidados. Pais cuidam dos jovens, jovens cuidam dos mais novos, e assim nós vamos caminhar como família de Deus. Essa é a visão. Isso que é visão. Visão de conquista e de cuidado para tornar uma igreja realmente responsável. A supervisão não dará as regras do modo operante do discipulado, do formato do discipulado. Apenas procurará se informar se está indo tudo bem e como está o estado das ovelhas. O que vocês acham? Mas como que vai ser, pastor? Relatório, quais as perguntas? Não haverá. Porque nós vamos só perguntar: como são os discípulos na cela? Você, como estão os seus discípulos? Olha, está bem. Ou se teve algum problema, divide, vamos orar, vamos ajudar. Mas aí, todos nós, liderança vai saber o estado da ovelha. Se não estiver conseguindo fazer o discipulado, não estiver rolando, o discipulador deverá informar os supervisores do rebanho e o pastor: olha, eu não estou conseguindo dar conta, não está acontecendo. E aí, nós vamos resolver juntos. Mas pelo menos eu estou sabendo como está o estado da ovelha. É fundamental e vital ter uma periodicidade, um ritmo, uma constância, porém peculiar da dupla. Cada dupla discipulado vai saber como melhor fazer o discipulado. Não vai ter a minha regra de pastor. Eu estava dando uma regra única para todas as ovelhas, para todos os ritmos e fases da vida. E mais, a gente estava pedindo: discipule todos. Aí o discipulador fazia: mas o meu discípulo não quer. Eu falei: mas vai atrás. Ah, mas eu fui, ele me deu mola, mas vai de novo. Aí ficava um peso no discipulador, na discipuladora, que não era para ser dele, era do discípulo, do crente carnal. O cara não estava no momento, não nasceu de novo às vezes, ou está na carne. Ele vai fugir do discipulado. Discipulado é para cristãos que querem ser espirituais. Fala: não dá para viver sozinho, não dá para caminhar, eu quero caminhar junto, me fortalecer. Amém. Ganhar confiança, relacionamento, vínculo. O crente espiritual que não quer fazer discipulado precisa lidar com os seus bloqueios. Porque um é bíblico, né? Obediência. E segundo, deve ser algum bloqueio que você vai aprender, vai crescer com isso. Então, começa a fazer discipulado com uma pessoa de afinidade, madura, pessoa de confiança, e vai desenvolvendo. Você não vai, abrir tudo da sua vida de uma hora para outra. É uma conquista, é uma amizade. É assim ou não é? Não é? A Lúcia estava esses dias, saiu do discipulado e falou: mas, puxa, como o discipulado é bom para a nossa vida, É nova, relativamente nova, convertida, mas já tem experimentado isso, testemunhado. Que gostoso. E eu ouço muito isso dos irmãos. A irmã Linda falou também do discipulado dela. Maravilhoso, como não é só a discipuladora, Vocês têm uma comunhão tão gostosa que é um relacionamento de discipulado muito maduro, gostoso. E isso passa para outros, assim vai passando numa rede de vida, de cuidado. Mas que ritmo, pastor? Como vai ser o método? A regra é não ter regra. A regra é o amor, o relacionamento maduro, leal, fidelidade, seriedade, compromisso. Agora, como vocês vão fazer? Eu só quero saber: está indo bem? É necessário ter um ritmo. Concorda comigo?
Tudo que você não tem um ritmo, você não faz uma aliança, não sai. Eu sou assim, se eu não colocar na agenda de marcar isso, eu vou fazer assim. Não sai, porque o teu tempo está uma loucura. Então aí, mas esse modelo, cada um das duplas vão. E aí também faz, em conjunto, faz o discipulado em grupo. Na semana que fez em grupo, não precisa fazer individual. Enfim, cada um tem discipulado que é a necessidade de semanal. Mas outros, poxa, está tudo legal tal, só periodicidade um pouco mais afastada, mas tem vínculo. Sabe o que eu queria que caísse no coração de cada um de nós? O discipulado como paternidade. Como você discipula o seu filho? Você marca um horarinho para conversar, para educar, para dirigir? Não. É a presença. Você tem que ser um pai, uma mãe presente, atencioso, atenciosa. Dá uma curvadinha de vez em quando, vem aqui. Como que está a tua mente? O que está acontecendo aí? Abre o coração. Tem algum problema? Quer dividir alguma coisa? Você provoca o teu filho a conversar. Você provoca o teu discípulo, tua discipuladora. Mas amém. Como vai ser isso? Cada um. Na afinidade, no amor, na confiança. No ritmo que Deus vai dar para cada um, porque a necessidade de um não é a mesma necessidade do outro. Tem fases na vida que você tem mais necessidade, tem fases menos necessidade. Hoje, os meus filhos têm muito menos necessidade da minha presença de interferindo em coisas do que quando eles tinham 5 anos, depois 11, E hoje? A mínima necessidade de dependência. Eles estão mais independentes. Mas continuam sendo meus filhos. Aconteceu um pepino, para quem é que eles vão confiar? No pai, na mãe. Porque tem um vínculo de confiança, tem liberdade, pode falar o que quiser. Sabe que eu vou amar, vou cuidar e vamos estar juntos resolvendo as questões. Estão entendendo? Isso é discipulado. Um exemplo também que temos vivido, Reinaldo? O Reinaldo está aqui, testemunha. Um exemplo que nós estamos vivendo, o nosso discipulado, eu, Reinaldo, Cristina, Cláudia, eles na supervisão, uma liderança muito eficaz, eficiente. Agora, uma fase que eles estão passando, ele e a esposa, muito peculiar, eles não estão no mesmo pique, mas nem por isso são os mesmos cristãos, cheios do Espírito Santo, apaixonados por Deus, mas estão numa fase que eu tenho que compreender, eles têm que se compreender, porque senão a gente queima todo o filme, destrói todo um processo de Deus na vida da gente, não é? Mas é momento peculiar que a gente tem que interpretar, e eu não estou cobrando dele, não está com uma fissura, por que você não faz isso? Você não está vindo, que você está... Não, mas eu sei que ele sabe, e eu sei que eu também tenho o coração dele comigo e ele tem o meu coração com ele. É um vínculo de paternidade, de confiança, de lealdade. E isso é inabalável. Eu estou querendo ajudar ele a fluir nesse momento. Não tem que ser mais um peso. Eu tenho que ser um fator de ajuda. Não de culpa. Quem está entendendo? E é um discípulo da primeira linha, E estamos vivendo isso. Até na supervisão, tá licenciado a supervisão, ele e a Cristina, por causa do momento que não estava dando conta. A Cristina estava dando piripaque nela. Tá dando os curto-circuito na mente dela, tá dando uns troços no corpo. Não, você tem que fazer discipulado com umas 4 pessoas, e direto, semanalmente, tá morrendo, estressada. Então, calma. Então, é isso que eu gostaria que entrasse no coração de todos nós. É uma experiência que Deus está nos dando, de aperfeiçoar o discipulado, para não ter aquela coisa de cobrança, de crítica, mas é uma aliança de amor, de cuidado, e o ritmo de cada um, a intensidade, a profundidade de cada um, é segundo a necessidade de cada um também. Amém?
É importante essa sensibilidade. Pastor, mas isso é difícil, como que é? A Cláudia é uma mulher muito inteligente, a minha esposa. Ela analisando isso, falou assim: Pedro, isso vai exigir uma maturidade muito grande dos irmãos, dos discípulos. Eu falei: opa, é isso mesmo. Você pegou. Exige mais maturidade do que simplesmente você falar assim: ó, é assim ó, a cartilha, ó. Fazer pensar, trazer responsabilidade, dar autonomia, é muito mais difícil. Exige um grau de maturidade, um grau de proatividade muito maior. Certo? Mas é para isso que Deus nos chamou. Vamos amadurecer. Não discipulado, o modelo discipulado como de criança. Para sempre do mesmo jeito. A gente não respeitava o grau de independência. Nem com os filhos naturais a gente faz isso, a gente queria fazer com os filhos espirituais. Começamos semanalmente, todo dia, 1 hora por semana, material para estudar, para trabalhar. Aí, passava um ano, do mesmo jeito, do mesmo ritmo. 5 anos, 6 anos, com gente velha da igreja, continuando do mesmo jeito. A gente não estava respeitando o grau de maturidade. Que foi caindo a ficha, que é importante. Então, para aqueles novos convertidos, os que chegam, o ritmo é o mesmo que nós estávamos andando até aqui. Quem entendeu isso? O ritmo é com quem chegou. Depois terminou a primeira série discipulada, que é a consolidação, que é o companheiro do caminho. A mesma apostila. Aí você vai falar: queridos, ó, encerramos essa série discipulada de acompanhamento. Você está consolidado. Olha, glória a Deus. Agora o trilho, ó, você continue na escola da vida, crescendo, come tudo que tem direito. E se você quiser continuar, agora é discipulado para quem quer grau de responsabilidade, enfim. Amém? Quer se envolver com alguma coisa? Amém. Aí você percebe que ela quer? Gás nele. Líder de célula, se tiver vocação, trabalhos evangelísticos. Vai se envolver nos ministérios da igreja, não só líder de célula. Amém? É isso aí.